E o conhecimento e a formação do conhecimento ela é algo metafísico, né? O conhecimento ele é diante de um problema você ir sentindo a solução. E no mundo físico, a causa gera as consequências, né? O mundo físico funciona por uma causa gerando consequências. Aqui continua. E para você achar a solução de um problema, você tem que achar a causa desse problema. Então, para você ir sentido a causa e a causalidade, tu tem que fazer o sentido oposto ao funcionamento da realidade física. Então, assim funciona a realidade física. Para você achar, para você produzir conhecimento, que é achar a causa dos problemas, você tem que ir sentido da consequência para a causa. E como a realidade física funciona por causa gerando consequência, logo, para fazer o caminho do conhecimento, você tem que ir sentido oposto ao funcionamento da matéria. Logo, não é possível através da matéria. Então, ele é possível através da mente. A gente começa por aí. Então, aqui é o caminho do conhecimento. E então, ela é metafísico. Tá? Toda construção de conhecimento é metafísica. Todas são metafísicas. Então, aqui seria a realidade metafísica. Tá? Ela funciona assim. Ela funciona indo da consequência para a causa. No início, né? No início que você está procurando o metafísico. E aqui continua. No início, quando você está procurando metafísica, ela funciona assim, da consequência para a causa. É o primeiro passo para achar a realidade metafísica. Agora, o que existe na natureza que torna possível do homem perceber a realidade metafísica? Qual é o objeto da natureza que faz isso? São as plantas enteógenas. Então, as plantas enteógenas é como se elas tivessem nesse limiar, né, entre a realidade física e metafísica. E é nela que está o X da questão. Para quem não entende o que está acontecendo atualmente no mundo acadêmico, a psiquiatria e a psicologia, elas. Deixa eu falar primeiro da psiquiatria. O que acontece é que muitos medicamentos hoje psiquiátricos não funcionam direito. Alguns causam sérios problemas, além de não funcionar, causam sérios problemas de saúde. Acabam acarretando em outros problemas psiquiátricos, né? Outras dessas substâncias, dessas drogas acabam sendo viciantes. Então, além de não resolver direito os problemas, essas drogas acarretam em diversos problemas de saúde. Então, muitas empresas farmacêuticas estão recebendo processo, enfim. E está saindo os dados estatísticos de funcionamento desses medicamentos. Então, as pessoas estão percebendo que a pílula milagrosa de cura das doenças não existe direito. E entre a psiquiatria e psicologia, uma coisa que se tornou muito interessante é que as técnicas dentro do consultório, dentro dos consultórios de psicologia, de análise, né, das pessoas para a cura da psique, as diferentes técnicas elas são extremamente necessárias para que os medicamentos tenham um real efeito. Então existe uma intenção interna na pessoa que ajuda a alterar ela. Então a técnica é muito importante. Então, e para entender a realidade metafísica, é legal a gente entender aonde a psiquiatria e a psicologia estão atualmente.
E aí, por esses medicamentos não funcionarem direito, hoje existe uma corrida farmacológica para achar novas drogas. E aonde eles estão procurando essas novas drogas? Estão procurando nas plantas enteógenas. Plantas enteógenas que nem a cannabis, a ayahuasca, enfim. Agora, para essas indústrias de fármacos da psique terem lucros, elas precisam ter um monopólio da venda da substância. Elas precisam então patentear as substâncias. E aí a gente entra no mito da substância pura, tá? O mito da substância pura. Que seria que somente precisa de uma substância X para fazer um efeito medicamentoso, quando na real podem ser uma série de substâncias e essa série de substâncias podem ter um efeito melhor do que uma substância, vamos dizer assim, pura, né? Uma substância X retirada da planta. Então a gente tem a droga sintética, que seria uma substância, né, única da planta, e a gente tem as plantas enteógenas. As plantas enteógenas, elas têm o que se chama de efeito comitiva, que é uma série de substâncias. Não é somente uma substância. Tá? Uma série de substâncias. E essa série de substâncias, elas interagem dentro do corpo do homem, e isso permite o homem, através da sua intenção, fazer modificações internas em si mesmo e se curar de doenças psíquicas e até doenças corpóreas. Então é diferente. As plantas enteógenas, elas são diferentes das drogas sintéticas. E o que fala hoje, por exemplo, que MD, LSD, ketamina, quem mais? Ketamina, quem mais que eles estão tomando? DMT, mescalina, enfim, etc. Essas várias substâncias sintetizadas, elas não têm o mesmo efeito das plantas enteógenas, como por exemplo a ayahuasca, peyote, jurema, sei lá, e outras plantas enteógenas aí. Agora me fugiu o nome aí. São tantas plantas, são mais de 120, são quase 150 plantas. Cannabis, né? Vou colocar aqui cannabis. Tá, elas não têm efeitos igual. O efeito comitiva, ele tem uma questão que diferencia das drogas sintéticas, que é a questão força. Tá? Então, quando nessa corrida por medicamentos, eu vejo muitos, não vou citar o nome deles aqui, mas eu vejo muitos neurocientistas, biólogos, galera da psiquiatria e psicologia falando, tá chamando isso daqui tudo de psicotrópico, tá? Isso é uma mentira, tá? Isso não é igual. Tem que diferenciar esses dois efeitos, tá? Não vem puxar sardinha para a indústria farmacológica, não, que não dá certo. A indústria de fármacos pode trabalhar muito bem com plantas enteógenas, né? Só que o psiquiatra vai ficar aí umas 6 horas ali, né, com a pessoa dentro do consultório para poder, enfim. Hoje tem psicoterapia, né? Aí para quem quiser vai lá pesquisar psicoterapia. Mas dá para trabalhar com planta enteógena, eu acho muito mais seguro do que com as drogas sintéticas. Não tô dizendo que isso não é medicamento, tá? Não tô dizendo que isso aqui não funciona como medicamento. Mas estou dizendo que o efeito é diferente. Isso tem que ser colocado dentro da ciência. O efeito é diferente. O quesito força, o que é? A força, ela é
ela funciona assim. Isso aqui é a força, tá? Isso daqui é essas setinhas aqui, ó, em preto. É como se fosse a ilusão. Isso daqui é a ilusão, representa a ilusão. E essa parte branca aqui onde está a força é o que representa a realidade. Essas setas são a realidade e essas pretas são as ilusões. Então a força ela faz a pessoa compreender a diferença entre realidade e ilusão. E como isso funciona, isso só acontece porque o efeito das plantas enteógenas, tá? O efeito das plantas enteógenas. Qual que é o efeito da planta enteógena? O homem tem como se fosse dois ovos transparentes em volta dele, que é a percepção humana. Uma dessas camadas ele percebe a realidade física, que é a realidade da causa e consequência, e essa outra ele percebe a realidade metafísica. Quando ele consome uma planta enteógena, essas duas camadas perceptivas amolecem, tá? E aí, amolecendo essas duas camadas perceptivas, as pessoas conseguem unir essas duas camadas para perceber essas duas realidades, a física e metafísica. Então, esse é o efeito da planta, tá? O efeito da planta, ele amolece as duas camadas perceptivas. E aí, quando amolece essas duas camadas perceptivas, acontece a atuação da força. Então, a força é como se ela empurrasse essas duas camadas perceptivas. E ao empurrar a camada perceptiva, a pessoa consegue, praticamente força a pessoa a perceber a realidade metafísica. E aí existem graus de plantas enteógenas, tá? Existem plantas enteógenas com efeito leve, com efeito médio e com efeito forte. Tá? O efeito forte seria como datura, ibogá. O efeito médio seria como ayahuasca. Jurema, peiote. E o efeito leve seria como a cannabis, por exemplo. A gente pode colocar folha de coca aqui também, tá? Folha de coca e o ópio natural, mas não vou colocar aqui para não fazer polêmica, tá? Que é diferente, tá? É o que eu falei, plantas enteógenas e drogas sintéticas são coisas diferentes. Então aqui eu estaria falando de folha de coca e ópio natural, tá? Não é igual o opiáceo ou que nem a cocaína, que nem o crack, né? São coisas diferentes. O efeito da planta enteógena é diferente das drogas sintéticas. Uma serve para curar da drogadição, né? E a outra te droga, uma te droga e a outra serve para te curar da drogadição. Aí aqui, basicamente explicando de forma muito simples, a gente tem a alteração aqui da para perceber a realidade metafísica. E agora, como comprovar essa realidade metafísica, que é o X da questão, para isso virar uma ciência? Para comprovar essa realidade metafísica, primeiro os pesquisadores, isso daqui não é possível comprovar. Primeiramente, isso daqui não é possível comprovar através da neuroanálise. Primeiramente, tá? Em rato, pesquisas em ratos, pesquisas in vitro com um minicérebro. Não é possível explicar o efeito dela através disso daqui primeiramente, tá? Primeiramente.
Então, primeiramente, não é possível explicar. Agora, como vai explicar isso? Para quem quiser achar para quem quiser explicar o efeito das plantas enteógenas, primeiramente o cara tem que entender que existem graus de intensidade para amolecer a percepção humana. Então a gente tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3, tá? No grau 1, que é o grau mais forte aqui, tá? Aqui, ó, essa seta aqui. Quanto mais dentro aqui da seta, mais intenso. Para amolecer as camadas perceptivas humanas. Então, primeiro, a gente tem o consumo de planta enteógena, que é a coisa mais intensa para perceber a realidade metafísica. Segundo, a gente tem como, por exemplo, o celibato, a oração, a meditação e a yoga. E em terceiro, a gente tem a leitura, caminhada, exercícios físicos, enfim. Então, quanto mais aqui dentro, mais intenso para perceber a realidade metafísica. E dentro da galera que consome planta enteógena, é muito mais intenso consumir no ritual, tá? E quanto mais essas coisas aqui, quanto mais tem aderido essas coisas, principalmente do 1 e do 1 e o 2, e também um pouco do 3, né, se tiver um pouco do 3, mas principalmente do 1 e do 2, quanto mais tiver aderido isso dentro do rito, dentro do ritual, mais forte é o ritual. Sim, vamos dizer assim, forte no sentido, dá para perceber melhor a realidade metafísica, mais as camadas perceptivas humanas se amolecem. Então, o ritual com P. E tem aquela questão da egrégora. No ritual tem diversas pessoas, então ocorre uma egrégora ali que acentua o efeito da planta. Então, a gente tem graus de intensidade aqui, tá? Quanto mais interno, mais intenso, como aqui. E aí nesse ritual com plantas, a gente tem o pessoal que vai de vez em quando consumir planta dentro do ritual, tá? Então vai de vez em quando. Segundo, tem o pessoal que cuida do rito, tá? Que cuida dos rituais. Então as pessoas cuidam dos rituais. E em primeiro tem as pessoas que cuidam dos rituais e descrevem os efeitos das plantas enteógenas, os efeitos do ritual. E ao escrever, a pessoa consegue imergir de novo no ritual para detalhar melhor a experiência. Tá? Então aqui também escreve. Para a pessoa que quer achar a metodologia para explicar a realidade metafísica e o efeito das plantas enteógenas, essa pessoa tem que estar aqui, tá? Só é possível a pessoa estando aqui, tá? Então, para quem quiser achar a metodologia, tem que fazer isso, tá? Não adianta
ficar dentro de um laboratório, tá? A pessoa tem que sair e consumir diversos tipos de plantas enteógenas, tá? Então a pessoa mais plantas enteógenas variadas, para ela poder ver se a metodologia que ela utiliza com uma planta serve para outras plantas enteógenas também, né? Para trazer uma categoria única para a enteogenia. Então tá. Aí só retomando, lembrando que eu comecei aqui falando que o conceito de conhecimento da universidade está errado, né? Que toda a formação de conhecimento ela é metafísica, né? Que ela é formada dentro do homem. Então, só para a gente lembrar disso. Agora, retomando aqui. Aí o pessoal vai escrever sobre o efeito das plantas enteógenas. Nesse escrever, a pessoa vai ter que escrever isso em fluxograma, até porque as ideias funcionam em fluxo. Então a pessoa vai escrever em fluxograma. Vai ter diversas descrições. Vai escrever assim, ó, praticamente. Então é quase uma matemática que ela vai fazer com as palavras, tá? E aí o que ela vai descobrir com isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que ela vai descobrir com isso? E aqui ela vai descrever, vai fazer igual esse daqui, ó. Fazer igual esse daqui, aqui e aqui. Nisso daqui ela vai achar 7 causas principais, tá? E a explicação para 7 causas principais. Nessas 7 causas principais, a pessoa vai descobrir que o efeito das plantas enteógenas, o pico de efeito mais intenso das plantas enteógenas, que seriam 7 desse daqui, tá? E aqui continua. Cada um desses picos leva o homem a conhecer uma das suas composições, sendo uma delas material, que é a composição física, e as outras 6 aqui são todas composições metafísicas. Tá. Aí, agora a gente começou a brincadeira, lembrando que quando começou o vídeo, eu quero explicar aqui como comprovar a realidade metafísica, né? Que é o... Dizem que ganha o prêmio Nobel quem comprova isso. Duvido muito, mas... Vamos lá, vou explicar. Aí você vai chegar nas 6 composições metafísicas humanas. Algumas coisas interessantes aqui, com essas 6 composições o homem raciocina, tá? Então aqui o homem raciocina. Essa ordem para conhecer as 7 composições é ela que torna possível do homem utilizar as 7 composições, tá? Então essa ordem é o que permite o homem raciocinar, né? E formular conhecimentos. Então qualquer conhecimento, todos os conhecimentos são formulados dentro do homem. Então qualquer conhecimento que o homem formule, se os conhecimentos mais profundos, vamos dizer assim, os conhecimentos mais profundos, o homem precisa raciocinar, e para raciocinar o homem precisa passar por essa ordem, tá? Para retirar o máximo de si para raciocinar. Então essa ordem é o princípio de todos os conhecimentos. Então essa ordem é a teoria do tudo, que é a principal teoria do mundo, né? A principal teoria do mundo acadêmico. Essa teoria não é física, tá? Ela comprova através... Eu vou explicar como comprovar ela, mas ela não é física, tá? Essa teoria. Ela é metafísica, ela é muito mais metafísica. A etapa final dela, da comprovação final dela, é através da física, da neurociência. Que eu já vou explicar isso. Então, o homem raciocina. É a teoria do tudo, raciocínio. E aí, o que seriam essas 7 composições? Essas 7 composições... vou dar nome a elas aqui. Eu chamaria de matéria. Segunda, mente. A terceira, espírito. A quarta, a vontade. A quinta, percepção. A sexta, a consciência. E a sétima, a essência. Então seria isso.
ordem da teoria do tudo seria isso daqui, tá? Aí descobrindo isso, aí como que funciona isso? Essa passagem de uma... São ordens internas, tá? São ordens internas como o homem vai aplicando dentro de si. Isso vai limitando ele num padrão que ele tem que excluir uma série de coisas. Começando pela mente, pelos pensamentos. Então ele vai excluir uma série de coisas nisso. E... Primeira coisa é aplicar o estudo de causalidade. O que seria o estudo de causalidade? Como a matéria funciona por causa e consequência, a gente começa indo da consequência para a causa, que seria retirar pensamentos, que é a mesma coisa aqui. Cessar ou buscar o nada. É a mesma coisa. Tá? E para isso você pode utilizar como auxílio a sua voz interna do eu. Então você vai aplicar isso, tá? Sob o efeito da planta enteógena. E aqui a gente vai começar a falar da comprovação. Aí você vai fazer isso daqui tanto na neurociência, você vai utilizar a neurociência aqui, neuroanálise, tá? Quanto relatos das pessoas. Para poder comprovar a realidade metafísica. Então uma pessoa ia começar praticando isso e ver o efeito disso sobre o cérebro e se ela relata perceber a sua mente, tá? Nitidamente. Que seria a mente una. Ela dá, quando você percebe a mente aqui, ela dá uma sensação de unidade com o todo, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o homem tinha a mente, ele constrói noção de matéria na mente, lida com essa noção de matéria como se aquilo fosse material, mas na realidade é pensamento, é algo metafísico. Então aqui é o que não é mente, né? Que é o que é a matéria, o que não é. E aqui é a mente, tá? Que é a mente real, que é o que é. Então, quando ele faz o processo de cessar, ele retira o que é e fica só a mente, tá? Isso muda a sensação. Fica mais nítido a matéria, porque ele não confunde com a mente, e fica mais nítido a mente. Aí ele vai ter a mente que eu chamo de mente una, tá? Eu chamo isso daqui de mente dual. Isso daqui de mente una. Então o homem passou por um processo onde ele vai perceber a mente dele real, que é a mente una. Nisso ele vai começar a ter uma série de percepções metafísicas, tá? Muitas dessas percepções são locais e para quem quiser saber mais sobre aonde aonde o mundo acadêmico está atualmente estudando as plantas enteógenas, em que lugar que o mundo acadêmico está, essas experiências aqui que eu estou falando, elas já são relatadas dentro de consultório, por pessoas que consomem ibogá ou ayahuasca. Deixa eu pegar dois nomes aqui, pessoas brasileiras que estudam isso. Ó, o Bruno Rasmussen, tá? Que estuda ibogá. Legal ouvir um pouco do que ele fala, dos relatos que ele ouve dentro do consultório, trabalhando com ibogá. E a outra pessoa é um cara da ayahuasca, cadê? Pô, tem um cara que é um cara da ayahuasca também, que eu não lembro o nome dele. Draulio Araújo. Deixa eu ver aqui. É o Draulio Araújo, que trabalha com ayahuasca. São dois pesquisadores. Para quem quiser saber um pouco dos relatos dessa coisa complexa, um pouco dessa coisa complexa, vai lá ver o que esses caras ouvem em consultório de pessoas que estão sob o efeito dessas plantas, ou que ouvem das pessoas que estão em rituais, enfim.
O fato é que essas plantas, as pessoas se curam, tá? Eu 10 anos indo em rituais com plantas enteógenas e estudando pessoas que chegam, assim, pessoas elas se transformam, assim, saem das drogas realmente, assim, com uma sessão, sai do crack com ayahuasca, sai da heroína e do crack com ibogá, isso é um fato. Isso aí. Com uma porcentagem alta, né? Chega a 72%, tá? De cura. Dentro das igrejas e ayahuasqueiras, acho que é 80%, tá? De cura aí tem que ver os dados lá. Enfim. Aqui continuando, aí a pessoa passa e a pessoa começa a ter aqui uma percepção metafísica, principalmente de seres locais e arquétipos. Seriam como se fossem símbolos, sabe assim? Símbolos assim. Eu chamo de arquétipos, tá? Arquétipos metafísicos. É uma linguagem metafísica, mas tem gente que define arquétipo como outra coisa, mas eu discordo, tá? Da visão do junguiana, por exemplo, de arquétipo. Acho que arquétipo é uma representação só dessa linguagem, tá? Senão fica uma coisa muito bagunçada. E aí o cara começa a ter visões, audição e sensações metafísicas, tá? E para controlar a sensação, e aqui normalmente é uma etapa que a pessoa começa a controlar a sensação, é legal a pessoa começar a sentir o próprio corpo material como se tivesse algo transparente dentro dele, tá? E isso vai dar a noção de destacar o espírito, tá? E a pessoa vai perceber o espírito nitidamente, ela vai perceber que ela sente o próprio corpo material que é com algo que não é a mente, que é com outra composição. E assim a pessoa consegue controlar melhor as sensações. A pessoa começa a perceber o espírito. E aqui nessa trindade de relação entre matéria, mente e espírito, a pessoa pode utilizar só os pensamentos que não tiram ela de perceber o próprio corpo material com o espírito. Então a pessoa mantendo a mente nessa condição, a pessoa consegue manter a mente una nítida, consegue manter o espírito nítido e a matéria nítida. Aí agora o que acontece? A pessoa entendeu o processo de alteração da ilusão para a realidade. Então a pessoa consegue entender esse processo, porque a pessoa percebia menos, né? Ela não percebia suas composições, ela começou a perceber suas composições. Aí esse sentido, quando ela fica interagindo essas três composições, esse sentido da ilusão para a realidade, ela começa a entender isso, e ela começa a apontar a sua própria intenção para isso. E apontar a tua intenção para a realidade é a vontade, tá? Aqui, quando começa a lidar com a vontade, a pessoa, com essa relação, principalmente com seres metafísicos que começam a aparecer, a pessoa começa a compreender melhor a diferença entre sensação de fraqueza e força. Conforme ela vai percebendo essas composições, ela percebendo essas composições e mantendo isso, ela se sente mais forte, tá? Quando ela deixa de lidar com essas composições, começa a ficar... Como que eu posso falar? Não é desperta. Mas a pessoa ela perde a atenção. Vamos dizer assim, quando a pessoa perde a atenção dessas composições, ela se sente mais fraca. Então a vontade, esse sentido da vontade é interessante a pessoa entender que esse sentido é o que faz ela se sentir forte, tá? Que nem a força, que nem eu expliquei lá a força. Eu expliquei na outra folha aqui a força. Aqui, ó, que nem eu expliquei a força. O sentido da ilusão e da realidade. Então, isso a pessoa vai começar a ter noção
dessa relação entre força, da ilusão e da realidade. E aí, ela apontando para o sentido da realidade, para o sentido da vontade, dando esse sentido, a pessoa começa a perceber a percepção. E aqui começa a ficar mais complexo, que é onde a história começa a ficar bem complexa. Primeiro, a percepção, ela é, como eu expliquei lá, ela é composta de duas camadas, né? Uma que faz perceber o físico, o mundo físico, e outra que faz perceber o mundo metafísico. E a ilusão, ela seria... A ilusão faz isso daqui, ó. A ilusão é várias dessas que eu chamo de lombadas. São essas lombadas aqui. Na percepção que elas causam uma maior distância entre essas duas camadas, tá? É por isso que as pessoas não percebem coisas na realidade, como relações entre causa e consequência. Mas essa distância entre as camadas perceptivas, é algo que eu estou explicando na parte metafísica da coisa, essa distância entre as partes das camadas perceptivas é o que faz a pessoa não perceber a realidade. Então isso daqui seria a ilusão. E aí, quando a pessoa vai se alterando, como ela está percebendo cada vez mais suas composições, essas ilusões vão sendo eliminadas. Tá? Essas ilusões, a percepção em si, ela é composta de como se fossem esferas pequenas de pequenas ideias. Então, aqui dentro é como se tivessem diversas esferas de ideias que o homem consegue diferenciar essas ideias. Ela consegue perceber melhor quais ideias faz ele se sentir mais vivo e quais ideias faz ele se sentir mais morto. Faz a pessoa se sentir mais fraca. Essa diferença entre as ideias, ele retirando as ideias que não fazem se sentir bem e mantendo só as ideias que fazem se sentir mais vivo, uma dessas ideias vai se destacar mais e essa ideia que se destaca mais a pessoa vai sentir na cabeça dela. Então ela sente como algo na cabeça dela. É interessante que conforme vai passando esse processo, a pessoa começa a perceber o próprio cérebro, tá? O pessoal vai cada vez mais percebendo o próprio cérebro, ao ponto de dizer onde tem mais atividades neurais. Agora, tudo isso pode ser comprovado, né? Isso que eu tô falando é só fazer análise neural que vocês vão comprovar isso. E o próprio relato da pessoa, tá? Ela vai conseguir controlar melhor a relação entre ela e o cérebro. E isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante mesmo. Eu escrevi isso há 10 anos atrás, tá? Não escrevi agora, então eu conheço muito bem isso daqui que eu tô falando. Quando eu escrevi isso, quando eu passei por conhecer as 7 composições e descrevi toda a mecânica metafísica. Ai, foi há 10 anos atrás. Mas esse livro eu lancei atualmente, mas eu tenho mais 2 livros. Então eu escrevi, quando eu escrevi a primeira vez sobre mecânica metafísica, expliquei isso daqui. Então faz tempo que eu lido com isso daqui. E aí, aqui na consciência, tá? A pessoa sente como... Começa a sentir mais o cérebro dela, como se tivesse uma coisa no cérebro, uma luz, enfim. Começa a sentir como uma energia, vamos dizer assim, de forma mais clara. A consciência é como se fosse... A consciência, ela é a ideia mais clara que o homem tem sobre si mesmo. De forma... Ela é a ideia mais clara que o homem tem sobre si mesmo de forma incorporada. É isso que é a consciência. Tá? Ela funciona como um binóculo para o metafísico. Então ela é como um binóculo para o metafísico. Tá? Então o homem vê tudo mais nitidamente. E é muito importante o homem... uma coisa que eu não falei é que quando o homem passa pela percepção, as relações entre a realidade física e metafísica ficam muito mais claras. Então o homem começa a perceber demais o metafísico, tá? Isso pode encher o saco dele. E nessa relação o homem não pode se perder. É como se perder na realidade metafísica, é como se perder no meio do mato, é como não ter um norte. E para o homem ter esse norte, uma dica que eu vou dar aqui é o homem entrar na condição de se perceber percebendo. Tá? Entrar nessa condição aqui, ó, de se perceber percebendo. Quando o homem entra nessa condição, ele consegue perceber essas duas camadas aqui nitidamente, tá?
E aí o homem não se perde nas relações entre a realidade física e metafísica, né? Pra não endoidar a cabeça. Vamos ficar doidão. Então isso é muito importante, tá? Esse se perceber, se perceber, percebendo. Se perceber é que joga a intenção pra dentro. Então o homem joga a intenção pra dentro e jogar a intenção pra dentro faz o homem perceber a realidade metafísica, tá? O homem joga a intenção pra dentro. E aí percebendo, o homem joga a intenção pra fora. Então é uma coisa que dá prioridade para jogar a intenção para dentro, mas sem excluir de perceber o fora, tá? Parece muito estranho assim para quem não tá aplicando, né? É algo metafísico. Mas basicamente é isso. Então entra na condição de se perceber percebendo. Aí o homem consegue controlar a relação entre a realidade física e metafísica. E aí, lidar com a consciência, né, que eu já expliquei. E aí, lidando com a consciência, vai chegar uma hora que ele vai passar por uma experiência muito forte que vai fazer ele buscar o imutável dentro de si. E esse imutável dentro de si é a essência, tá? Que é um paradoxo, porque o homem ele é mutável, né? Ele está passando por um processo de mutabilidade aqui, né? Que ele está se conhecendo. E para no final ele ter que lidar com algo imutável, né? Com a essência. Aí depois que o homem passa por isso... Ai, ai, meu pé! Depois que o homem passa por isso, ele aprende a melhor, né? Passa por um processo que ele aprende a controlar melhor a sua intenção. Aí, como eu já expliquei, com essas composições as pessoas raciocinam. Então, basicamente, para comprovar a realidade metafísica seria passar por esse processo, tá? Fazer alguém passar por esse processo. Eu não sei se em conjunto, dentro de um ritual ou dentro de uma sala da psiquiatria. Eu para mim, a psiquiatria deveria trabalhar com isso daqui, tá? Psicologia. A principal função da psicologia seria fazer o homem se conhecer. Então o homem teria que passar por esse processo, né? E nesse processo acontecem diversas coisas nesse meio tempo, tá? Entre o conhecer de cada composição acontecem muitas coisas. Passar por esse processo, às vezes sozinho, eu não sei se é muito fácil para todo mundo, sabe? Não é fácil, não vai ser para ninguém. Mas não sei até que ponto é possível que todo mundo passe sozinho. Então, para mim, a principal função da psiquiatria e psicologia seria levar o homem a conhecer essas composições. O homem se conhecer, enfim. E depois trabalha com as outras técnicas que eles têm, né? Então seria, na realidade, não seria um processo da doença para cura. Né? Não deveria existir só esse processo da doença para cura dentro da sala dos psicólogos. Deveria existir o processo também da alteração da ilusão para a realidade, sabe? É uma outra questão a ser trabalhada. E essa defasagem na psicologia faz essa defasagem, não só essa defasagem, mas também essa visão que o homem é composto só de matéria e mente, não sabendo explicar direito o que é mente, acaba colocando muitas vezes a psicologia e psiquiatria numa época ainda que elas estão no terraplanismo, né? Elas ainda estão se desenvolvendo para se encontrar. Enfim, para comprovar isso, na parte científica teria que fazer uma neuroanálise, né? E pegar os relatos das pessoas que vão passando por esse processo sob o efeito das plantas enteógenas e também não, né? Para testar e saber até onde as plantas enteógenas são importantes nisso, né? E para as pessoas que não querem utilizar plantas enteógenas e querem passar por esse processo, elas poderem passar por isso. E ver se elas relatam perceber suas composições, o efeito disso na parte neural, de neuroplasticidade, enfim. E é isso. E aí isso daqui comprova a realidade metafísica, a existência da realidade metafísica. Acho que era só isso. Acho que é só isso, né? Eu fiz esse vídeo para explicar como comprovar a realidade, outra realidade na ciência. Tá? Meu nome é Arnaldo Galante, sou escritor.
Para quem quiser meu livro, vou deixar meu número ali embaixo. Não liga não que tem umas folhas aqui que eu tava sempre estudando aí. Para quem quiser meu livro, eu dá um toque lá no... Vou ver ali um jeito de vender lá, vou deixar meu número, um link, sei lá, alguma coisa ali. Aí quem quiser compra lá o livro lá, que lá eu explico a mecânica metafísica, como funciona. Então é isso.